A sua vida, a sua vida está bem encaminhada? Sua vida está indo bem? Está bem encaminhada a sua vida? Eu não sei se isso acontece com você, mas todos nós, a maioria de nós pensamos assim: olha, eu vou então organizar. Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, e você começa então a organizar a sua vida, um curso e tudo mais, na direção daquele sonho. Então você organiza a sua agenda, você organiza a sua família, você organiza tudo para alcançar aquele sonho, e você deixa isso tudo bem orquestrado, e aí você vê, bom, agora é só uma questão de tempo para tudo dar certo. E, de repente, você é assaltado por uma má notícia. Não, má notícia não, uma péssima notícia. E aquele castelo que você estava construindo e erguendo e esperando que tudo desse certo, de repente aquele castelo desaba. Já aconteceu isso com você? Você já passou por algo que você sonhou, que você projetou, trabalhou, se esforçou, dedicou-se muito para que fosse, pensou que vai dar tudo certo agora? E de repente, como que uma rasteira te derrubou ou abalou você, às vezes tirou o seu chão. Isso já aconteceu comigo. E não só uma vez. Como nós ficamos, como a gente se sente, quando a gente pensa, olha, vai dar tudo certo. E de repente acontece algo que bagunça tudo, mistura tudo, e daqui a pouco você não está nem sabendo mais o que fazer. Então, quando você não sabe mais o que fazer, onde você está pasmo, e você diz, e agora? A melhor atitude é cair de joelhos. A melhor atitude é você cair de joelhos. E quando você cai de joelhos, Deus fala. E são nessas situações em que nós perdemos a esperança, nessas situações que nós estamos confusos, sem saber o que fazer, e sabiamente a gente cai de joelhos. São nessas circunstâncias que nós estamos mais sensíveis para ouvir alguém. E principalmente a voz de Deus. E eu já passei por isso, e eu lembro de uma passagem bíblica que Deus me deu, que está em Isaías 43. Abra sua Bíblia, Isaías 43, o verso 13. Assim como Ele falou ao meu coração, quando eu caí de joelhos, que Deus fale ao seu coração de uma forma muito profunda, especial na sua vida, e trazendo para você o que é a verdade sobre esse texto, e que você possa confiar, ver e ter profundo significado esse texto de Isaías 43, o verso 13, para você também. Isaías 43, o verso 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. É Deus dizendo isso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus é o nosso Deus Criador,
E é o nosso Deus restaurador. Ele é criativo e restaurativo. Olha o que ele faz, o nosso Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Este é o tema da mensagem dessa noite. Agindo Deus, quem o impedirá? Vou orar por sua vida agora e vou orar com você para que Deus fale ao seu coração, como Deus tem falado no meu coração nesse texto. Agindo eu, que é Deus, agindo Deus, quem vai impedir a Deus? Na minha vida, na sua vida também. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, sabendo, pela Tua palavra, tão claramente, que o Senhor, antes que houvesse dia, o Senhor já é o grande eu sou, e soberanamente, Deus, o Senhor age, e o Senhor agindo, quem pode impedir? Deus, que o Teu Espírito torne, ó Deus, aquilo que o Senhor está falando e fazendo na minha vida e trazendo ao meu coração, torne isso mais ainda profundo e vivo na vida de cada um aqui, ó Deus, que cada um saia daqui convicto, cheio de significado, de que o Senhor agindo, quem impedirá? O Senhor é fiel e o Senhor fará. Nós nos entregamos à Tua soberania amorosa, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agindo eu, quem impedirá? Existem algumas passagens como essa na Bíblia, que são como refrões das canções na vida. As canções que nós cantamos enquanto a gente vive, seria como refrões dessas canções que a gente canta. E, por exemplo, tem outras passagens como a gente vê, e eu vou assim começar, e você conhece esses refrões, e eu vou começar e você termina, tá bom? Vamos participar juntos aqui. Eu começo e você termina, tá bom? O Senhor é o meu pastor. Muito bom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entregue teu caminho ao Senhor e isso, muito bom. E agindo eu? Muito bom, muito bom. Então, agindo eu, quem impedirá? Deus vai agir e Ele age agora. Deus já está agindo agora nesta mensagem, falando profundamente o seu coração, e Ele sempre está agindo. Jesus disse: olha, meu Pai, Ele trabalha, não para de trabalhar. Aquilo que nós já temos ensinado e nós sabemos biblicamente, que nosso Deus não está muito ocupado com os outros. O nosso Deus, o Espírito dEle, habita dentro de todo aquele que tem Jesus. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, creu que Jesus morreu por você, Jesus entrou e perdoou seus pecados, salvou a sua alma, colocou dentro de você o Espírito dEle. E agora, com o Espírito dEle, você tem Deus agindo na sua vida plenamente. Deus não está distante, Ele está agindo na sua vida particularmente. Deus, Ele tem esse poder de agora, Ele está falando ao seu coração, Ele está falando ao meu coração, ao coração de cada um aqui no mesmo tempo. E pessoalmente.
e dentro da sua história, dentro do que você está vivendo e passando, Deus está aplicando pelo seu Espírito Santo que está dentro de você, a palavra dele dentro de você. Nosso Deus, ele é onipresente, ele agora está aqui, está na China, está na África, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim é o nosso Deus, e ele tem esse poder de ser o nosso Deus pessoal. Deus não está longe de você, Deus não está distante de você, Deus está dentro de você pelo Espírito Santo dele que mora em você. Então você tem o Espírito Santo. Por você ter o Espírito Santo, ele está concentrado em você, ele ama você, está cuidando de você, ele quer só que você olhe para ele e confie e saiba que agindo ele, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Então Deus não está distante, Deus não está surdo, Deus não está longe de você. É nós confiarmos e dependermos dele, nós vamos participar da intimidade que ele deseja, afetiva, amorosa, no seu senhorio, na sua santidade, purificando as nossas vidas e trabalhando as nossas vidas a cada dia, inclusive até mesmo nos nossos sonhos. O nosso Deus, ele cuida de você e ama você e a mim com amor perfeito, de verdade. Ele é o Deus que age e ninguém pode impedir. E a história mostra isso. E nós vamos conferir na história um pouco aqui, Deus agindo. E nós vamos combinar assim, olha, há situações nas nossas vidas que você está passando, enfrentando e, de repente, o castelo cai e a gente entra numa situação difícil e a gente diz, e agora? E agora? Aí, toda vez que eu falar e agora, você vai repetir assim, agindo eu, quem impedirá? Tá bom? Tá combinado? Quando eu falar, e agora? O que você fala? Agindo eu, quem impedirá? E agora? Agindo eu, quem impedirá? Bom, na história, Deus criou então Adão e Eva, não criou? Deus criou Adão e Eva, e o desejo de Deus era ter esse relacionamento de amor com Adão e Eva, mas Adão e Eva, eles pecaram. E agora? E o que Deus fez? Deus, ele mandou, ele prometeu aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, que no futuro seria Jesus. Aí a humanidade foi se multiplicando e depois então a iniquidade também foi se multiplicando de tal forma que a grande maioria dos homens viraram as costas para Deus e não queriam mais a Deus nas suas vidas. E agora? Aí Deus, então, agindo, ele separa uma família daqueles que temiam a ele, a família de Noé, e aí Deus, então, age e manda um dilúvio. Ele manda um dilúvio e extermina toda a humanidade. Ninguém pôde impedir. Ninguém pôde impedir. Ele agiu e fez soberanamente a sua vontade. E recomeçou através da família de Moisés. Depois, então, a história vai caminhando, e Deus, então, através de uma nação, através de Abraão, Deus, então, institui uma nação. Essa nação, então, ela é aprisionada, escravizada por 400 anos. 400 anos ali no Egito. E agora? Deus então manda as 10 pragas, liberta o povo. E o povo então está saindo do Egito. E eles estão caminhando e o exército vem atrás. E vai pegar e vai exterminar todo o povo de Deus. E eles chegam então diante do mar. E o mar é intransponível. E agora? E o que Deus faz? Deus abre o mar. Deus abriu o mar.
E eles passaram a pé enxuto, todo o povo. E quando o exército então passou, o exército de Faraó, foram engolidos e mortos, todos ali afogados. Agindo Deus, quem impedirá? A história toda que a gente vai vendo na Bíblia, apontando então para Jesus. Aí Deus manda Jesus. Jesus então vem, faz muitos milagres, prova que é Deus. E Jesus então vai estabelecer o seu reino. E todos ali, os seus discípulos, todos estão animados, mas de repente ele é preso. E é pendurado numa cruz. E morre. E agora? Jesus morto na cruz, Deus age e agiu, porque ele precisou morrer por você e por mim. Ele agindo, então, ele ressuscita Jesus dos mortos. E hoje Jesus está vivo, porque Deus está agindo, e agindo ele, ninguém pode impedir. E hoje você recebe a Jesus no Espírito de Deus. Jesus entra no seu coração, e vivo ele está conosco todos os dias. Aí você está aqui hoje, na Igreja Batista do Jardim Colonial, trazendo toda a sua história, seus problemas, suas dificuldades e às vezes situações que podem ser aos teus olhos insuperáveis, intransponíveis. E agora? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Deus, ele quer agir. Deus age no seu amor e quer ajudar você a superar essas circunstâncias, ou se dentro dos propósitos dele, ele permitir que elas continuem, ele quer ensinar dentro de você como você superar não só o que está ali configurado nas suas circunstâncias, mas principalmente aquilo que está configurado no teu coração. É exatamente isso que Deus quer ensinar e trazer essa significância do que agindo ele diz. Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Ele vai agir nas circunstâncias ou vai agir dentro de você. Mas você precisa trazer duas áreas da sua vida afinadas com Deus, no que Ele quer trazer para você nesta noite, para que você tenha essas circunstâncias mudadas dentro de você ou fora de você, naquilo que Ele tem para agir e fazer na sua vida de forma especial. A primeira dessas convicções que você precisa ter e firmar na sua vida para ser algo inabalável é a sua confiança em Deus. Parece algo tão simples, mas é simples. E tem que ser simples, nada complicado. Você precisa confiar em Deus. Agora, você confia de verdade em Deus? Você tem confiado esses problemas, essas dificuldades que você está passando, essas questões embaraçosas, de fato você tem confiado essas circunstâncias e a sua vida a Deus de verdade? Uma das principais razões porque a gente às vezes resiste a confiar é porque nós estamos resistindo a Deus em alguma área da nossa vida pecaminosa. Algum pecado que você pode estar ali segurando, retendo na sua vida, porque você acha que de alguma forma a sua vida pode ser melhor vivenciando aquele pecado, continuando naquele pecado, em termos de ter mais prazer, de você ser mais feliz, enfim, aproveitar a vida melhor.
Mas Deus tem falado ao seu coração, Deus tem alertado você aqui, talvez domingo após domingo, em outros dias da sua vida. E esse pecado está carcomendo você por dentro, está enfraquecendo você cada vez mais. E Deus então está destruindo você. Deus está destruindo, não, Satanás está destruindo você aos poucos, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus está vendo tudo isso. E está movendo hoje o seu pastor para alertar você, para que você, de fato, abandone esse pecado. Porque esse pecado ele tem afundado com a sua confiança. Esse pecado tem afundado com a sua fé. Olha que 1 Timóteo capítulo 1, o verso 19, diz para nós. 1 Timóteo capítulo 1, o verso 19. Diz assim, olha, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Rejeitou a boa consciência de saber que aquilo que Deus está mostrando que é pecado, você está confessando a Deus e tratando com Deus, tratou com Deus, está tratado com Deus. Seja a área que for da sua vida, que você sabe que Deus não quer aquilo. Você confessou, você tratou, você está tratando, você tem a plena consciência que isso está acertado com Deus. Se não faz isso, o que acontece? Você não consegue confiar em Deus. Se você alimenta qualquer pecado na sua vida, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos muito nessa semana, mas não estamos aqui querendo viver no pecado, nós estamos lutando contra o pecado, na dependência do poder de Deus, do Espírito Santo que nos santifica, por isso que é santo, o Espírito que nos santifica, que mora dentro de nós. Deus então ele está fazendo essa obra em mim, está fazendo a obra em você, todos nós carecemos da misericórdia e graça de Deus, para irmos nos santificando a cada dia, a cada semana. Mas outros não estão se santificando. Outros estão acomodados e acostumados a viver no pecado. Não conseguem confiar. Têm uma fé superficial, têm uma fé religiosa, mecânica, que não funciona e não há poder. Não podem realizar a obra de Deus porque estão em pecado. Estão extremamente limitados, fracos. Não existe nada mais fraco do que um homem e uma mulher que vive no pecado. Um crente que vive no pecado não tem nada mais fraco. Deus então quer fortalecer você no poder dele, santificando você, ajudando você a viver como perdoado por ele, salvo e um salvo, salva e uma salva, perdoado por Deus. Se você vê que está em algum pecado, o que você precisa fazer? O que está em 1 João 1,9. Tão claro, olha 1 João 1,9. Muitos aqui sabem de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, diz o texto, de todo pecado e toda injustiça. Ele é fiel? É. Ele perdoa? Sim. De todo pecado. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é a morte de Jesus, pagando os seus pecados, para você ser perdoado. Depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele morreu e o que ele fez na cruz do Calvário perdoa você. É perdão oferecido para você e para mim todos os dias. Jamais Deus vai deixar de perdoar você
se você confessar o seu pecado, querer abandonar o pecado e de coração lá, Deus me livra desse pecado, Ele te perdoa e Ele vai com você, te santificando e ajudando você a se afastar daquele pecado. É assim que funciona. Você precisa fazer o quê? Confessar o seu pecado. Confessa para Deus. Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar e purificar todo pecado, toda injustiça. Hoje, agora, daqui meia hora, é um texto que precisa estar na sua mente, no seu coração, constantemente. Sempre quando você vai fazer alguma coisa, servir a Deus, quando você vai orar a Deus, lembrar da suficiência da cruz de Cristo e que você não precisa viver como um pecador culpado, mas você precisa viver como um pecador perdoado. Não culpado, mas perdoado. Muitos não confiam na abrangência do que Jesus fez por nós para nos perdoar e vivem então escravizados em culpa e se desanimam. Eu não posso fazer uma casa de paz, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu tenho dificuldades com o pecado. Todos nós temos. Por isso que Deus nos abriu em Cristo Jesus o perdão sempre dos nossos pecados, não sendo conivente com o pecado, mas nos perdoando para estar junto conosco e conosco nos ajudar a vencer. Jesus fala para a gente que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ainda, às vezes, a gente fica resistindo. Às vezes a gente fica ainda teimando. Às vezes a gente fica ainda se debatendo. Não, eu consigo. Eu vou conseguir. Eu sou bom. Eu vou fazer. E a gente não se rende à misericórdia de Deus. E Deus então fica assistindo a gente se debatendo. Até que de fato a gente ouve uma mensagem dessa, ou de fato Deus coloca uma circunstância que a gente é quebrado, é quebrantado, e de fato a gente se entrega para Ele. E saber que em nós não há nenhuma virtude que não venha dEle. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, diz a palavra de Deus. Você não é bom, eu não sou. Nós somos pecadores. Flui tudo de bom de nós, quando nós dependemos dEle, que é a fonte. O que vem de bom que a gente possa produzir, só vem dEle. Por isso você precisa acertar a sua vida com Deus. Se renda para Deus. Tem um irmãozinho nosso, chamado White Money. Não sei se você já ouviu falar dele, eu já contei essa história, que eu vou contar agora, que ele traz em um dos seus livros. White Money era um crente, um pastor chinês, irmãozinho nosso, que pastoreou na China. Depois ele ficou preso ali na China comunista há muitos anos, mas enquanto ele estava solto ainda, ele estava com a sua igreja ali num piquenique, né? Então eles pegaram um dia, foram fazer um piquenique, e então o pessoal foi nadar, brincar, foi muito, muito bom. E ele estava então ali sentado numa rocha, ali numa pedra, e ele sentado ali vendo a turma brincando, se divertindo. E o White Money, ele era um exímio nadador, nadava muito bem. E perto dele ali tinha um pessoal ali brincando, e um começou a se afogar. Mas era um chinesão que era um guarda-roupa. Imagina, o homem era enorme. E ele começou lá, o guarda-roupa se bater lá na água. E aí estava perto ali do pastor, ali perto da pedra que ele estava. E o pessoal da porta, lá, pastor, está afogando, pula, salva, vai lá e tal. Aí o pastor, assim, só ficou de pé e ficou olhando. Só ficou olhando.
E o homem se debatendo, socorro, 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 socorro. E demorou até que o homem afundou se afogando. Quando ele afundou, se rendeu, parou de se bater e se rendeu, aí o pastor dá aquele mergulhão, foi por baixo ali do gigante lá, e só veio trazendo, com muita dificuldade, mas veio trazendo. E chegou ali na beirada, fez uma massagem ali, o guarda-roupa jogou muita água para fora e aí acordou. E o pessoal, pastor, por quê? Porque o senhor deixou acontecer isso com ele, tá? Por que o senhor não pulou? Peraí, que eu já explico. Se eu pulo, olha aqui o meu tamanho, o pastor era um tampinha assim, magrinho. Se eu pulo, quando ele está se batendo, ele me agarra e vai os dois para o fundo, e a gente ia se afogar. Então, eu esperei ele desmaiar, trouxe, está aí, tá bom? Tá bom. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Enquanto a gente não confia nele, enquanto a gente fica se debatendo, enquanto a gente fica lutando, sem buscar em oração, sem acertar a nossa vida com ele, a gente fica ali só sofrendo. E Deus vai falando, Deus vai agindo, mas ele espera. Agora, quando você se entrega, você desmaia, fala, Deus, e agora? Não vai dar mais certo. E o que eu posso fazer? Agindo eu, quem impedirá? Você está entendendo? Ele age, ele espera a gente se entregar. Deus está exatamente hoje, agora, esperando você se entregar para Ele, confiar de verdade. Tudo que você está enfrentando, que você passa na vida, seja um homem, uma mulher de Deus, confiante, dependente de Deus. E na dependência dEle, trate o pecado de rancor, amargura, impureza, mentira, seja o que for. Trate, acerte sua vida com Deus. Acerte a sua vida com Deus. Não deixe passar mais um segundo. Acerte sua vida com Deus. Deus agirá. Deus fará. O nosso Deus é fiel. E Ele perdoa você de todos os pecados. E agora você não estará mais sozinho, sozinha, mas socorrido, acolhida por Ele. Ele vai te sustentar no meio dessa tribulação. Ele vai além de você e além das circunstâncias. Ele faz e fará a obra. Confie em Deus. Dependa de Deus. Decida sair daqui como essa pessoa que se largou, que entregou de fato, se entregou de fato a Deus. E Ele vai dizer para você tudo o que você tem que fazer, tudo o que você deve fazer. E quando Ele disser, obedeça. E obedeça prontamente o que Ele disser para você. Ele quer falar e quer te orientar. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, seja uma casa de paz, deixe a paz de Jesus reinar e fazer, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Nós falamos que eram duas áreas. A segunda área que Deus quer tratar, e Ele vai agir nessa área, e nada vai impedir, porque Ele quer agir, está agindo, é agir na sua vida em aproximar outras pessoas de Deus. Você e eu, nós não somos o centro do universo. Deus não existe. Alguns servem a Deus. Alguns estão querendo ser usados por Deus. Mas outros usam a Deus. Você deve se deixar ser usado por Deus, usada por Deus, não usar a Deus.
Eu e você não somos o centro do mundo, que Deus existe para abençoar os nossos planos e fazer a nossa vontade, de forma nenhuma. Ele tem os planos dele, ele tem o alvo dele, ele tem o reino dele, ele tem os propósitos dele, e às vezes não tem nada a ver com o que você tem de planos e propósitos. Por isso Deus não vai abençoar os seus planos e propósitos. Deus não vai abençoar o seu sonho, o seu castelo. Deus tem outros planos para você. Deus tem o foco e o propósito do reino dele. E Jesus deixou bem claro para mim e para você: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta mesmo. E ele está falando de questões materiais ali mesmo. Práticas do dia a dia, do sustento do dia a dia. Mas eu e você focarmos nos olhos de Jesus, olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e correr a corrida que está proposta, focado em Jesus e focado no reino dele. Aí os planos que vierem focados no reino, Deus vai abençoar, porque Deus está focado no reino dele. Você então precisa focar a sua vida no reino dele. O que é focar a vida no reino de Deus? Como é que você foca a vida no reino de Deus? Focando nos outros. O reino, o crescimento do reino de Deus não é em você. Você já foi conquistado. Ele vai então fortalecendo você e reinando na sua vida. Nesse sentido, o reino cresce dentro de você. Mas o reino dele cresce à medida que outros são acrescentados no reino. Então Deus, ele foca nos de fora. Deus quer agir na sua vida. Agindo ele, quem impedirá? Ele quer fazer e operar na sua vida, está fazendo e vai operar. Mas o foco dele não é só você. Você não é o centro do mundo, você não é o centro do planeta. O centro é ele. E através de você, ele vai agir, ele vai te libertar, ele vai te fortalecer e fazer o que ele já está fazendo, por exemplo, nas casas de paz. Essas experiências que as pessoas já estão tendo a primeira visita. Tem uma visita que a irmã fez a visita e 3 pessoas na visita já foram para a célula dela. Coisas assim que Deus vai fazendo, outros estão assim, vibrando, falando: Deus, como eu estou podendo ser usado, como estou podendo ser usada, como está sendo bom. E cada irmão que compartilhou, e vários compartilharam com a gente, sabe o que eu estou falando. Isso é para você, para todos nós. Temos esta alegria de sabermos que somos usados por Deus, que a maior alegria da vida é a gente saber que a gente é usado e usado por Deus de verdade. Então as casas de paz, elas vieram não só para alcançar os de fora, mas ela está sendo usada por Deus para mexer com todos nós. Deus está mexendo com cada um de nós. Deus está mexendo com os adolescentes, com os jovens. Deus está mexendo com os adultos, com os idosos. Cada um de nós, Deus está mexendo. E nós sabemos isso domingo após domingo aqui, que você e eu, nós somos vocacionados, chamados por Deus, para cada um de nós vivermos de forma digna da vocação para a qual fomos chamados. A vocação para que eu fui chamado, você foi chamada, é aproximar vidas de Deus. Todos nós. Esta é a missão da igreja, que sou eu a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. E às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente muito pecador. Como é que eu vou ser usada ali para fazer uma visita, para eu evangelizar, fazer essas 4 lições das casas de paz evangelísticas? Eu nunca fiz isso na minha vida, como é que vai ser? Eu não sei, será que eu vou conseguir? Aí Deus vem agindo, Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Aí Jesus fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Era o início de noite, como agora, um domingo, início de noite. Os discípulos estavam ali trancados com medo dos judeus. E eles estavam trancados e, de repente, Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Quando Jesus, que estava morto, agora ressurreto, ele ressuscitou, vivo, ele aparece no meio dos discípulos ali, e ele diz: paz seja convosco. E essas palavras de Jesus são cheias, repletas de um profundo significado, que hoje Ele está em você. Hoje, se você ainda não tem Jesus, Ele quer entrar em você e estabelecer esta casa de paz, de um Jesus vivo. E quando eles viram Jesus vivo, eles se encheram de coragem, de ânimo, de alegria. O nosso Jesus, o meu Jesus, vive. E Jesus não está morto. Nós não achamos que nós vamos lá e nós vamos então agora fazer uma visita, a gente vai lá fazer uma lição e achar que somos nós. Quem vai entrar naquela casa? Quem vai na segunda, quem vai na terça, quem vai na quarta, seja qual for o dia. Você está indo ali, em nome de Jesus. E quem estará chegando ali naquela família, com aquelas pessoas, será o próprio Jesus através de você. E Jesus chegará e falará para eles: paz seja nesta casa, nesta casa, nesta casa, nesta casa, em cada vida. E Ele falará, usará a sua boca, Ele usará todo o seu ser. E quem falará aos corações, quem fala aos corações, quem convence os corações, não somos nós, é Jesus no poder do seu Espírito Santo. Então, agindo Deus, quem o impedirá? E você acha que Deus não quer agir através de você? Você acha que você está se dispondo a levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? E você acha que Deus não vai te usar? Lógico que vai. Uns crerão, outros não. Mas você não vai no teu nome, você não vai na sua estrutura, você não vai naquilo que você pode produzir, naquilo que você pode fazer. Você vai se preparar, você vai orar, você vai ali saber o que você vai passar para as pessoas, mas você vai ali na dependência do Espírito Santo de Deus, e Ele falará, e Ele agirá. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Esta obra de pessoas salvas, pessoas que chegarão, será fruto exclusivo de Jesus. De Jesus. Então, entenda isso. Confie em Deus. Se dê para Deus. Deixe Deus perdoar os teus pecados, deixe Deus sarar a tua alma, deixa Deus te libertar, porque eu e você, nós somos só pó. E nós temos neste ano uma passagem tema deste ano, que está em 2 Coríntios 13, 4. E diz assim, 2 Coríntios 13, 4: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele,
mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir a vocês. Eu e você somos fracos, mas no poder de Deus nós vivemos para servir a vocês e aos de fora, os outros. Deus agirá? Deus agirá? Claro. Deus vai usar você? Sim. Deus quer usar você só um pouco? Não. Deus quer usar você muito. E muitos de nós estão descobrindo isso e vivenciando de fato essa verdade. Deus está me usando, quer me usar e vai usar muito mais para a sua honra e para a sua glória. E eu estou então entregue nas suas mãos. Então isso que nós aprendemos hoje. Eu e você aprendemos que Ele quer agir nas suas circunstâncias, dentro de você. E Ele vai fazer isso, quer fazer isso para te libertar, para que você fique livre de tantas preocupações, de te olhar mais para você do que para os outros. E Ele vai te ajudar e te dar paz, para que você abra os olhos, cheio de compaixão, e olhos de fora, e alcance os de fora. E de fato, cada um de nós, nesta semana, sem exceção, estejamos nos colocando à disposição de Deus para ser usado. E toda dúvida, toda a dificuldade que você tiver, converse com a gente. A gente quer ajudar você a sanar, a superar, para que você, cada um de nós, sejamos muito usados por Deus. E nós veremos mais a Deus. Antes a gente só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor, e o Senhor está agindo em mim e através de mim. Agora eu não falo só das experiências dos outros sendo usados, das outras orações sendo respondidas. Agora eu falo das experiências que eu estou tendo com Deus, que na dependência de Deus, Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Vamos avançar porque agindo Deus, quem o impedirá? Oremos. Querido Pai, nós estamos, Senhor, nas Tuas mãos. Nós estamos vendo, ó Deus, o Teu querer e o Teu poder. Nós não podemos, mas o Senhor pode em nós. Por isso, ó Pai, o Senhor está conhecendo e vendo aqui cada vida, cada irmão que estão agora, ó Deus, entendendo e sentindo e sabendo, ó Deus, de como estão diante do Senhor. Por isso, ó Deus, cada um de nós, cada um, eu acerto, Deus, eu acerto a minha vida com o Senhor hoje. Confesso, Senhor, os meus pecados. Cada um deles, ó Deus, eu confesso ao Senhor. Me arrependo, tomo posse do perdão que há em Cristo Jesus. E quero, ó Deus, viver para o Senhor, hoje, já, ó Deus, aqui com os meus irmãos em comunhão, e indo daqui para minha casa. Ó Deus, escolhendo muito bem o que vou ver na TV, na internet, indo, ó Pai, de uma forma em santificação, dormir em paz. Que o Senhor me dê um sono tranquilo para acordar amanhã e ir para o trabalho. E ter, ó Pai, um dia santo na Tua presença, na dependência do Senhor. E que, Pai, o Senhor, com a minha vida entregue ao Senhor, o Senhor esteja agindo dentro de mim nas circunstâncias. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Mas a minha vida, ó Deus, eu te dou. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu quero viver para o meu Jesus. Quero viver para o Senhor. Me ajuda, ó Deus, na força do Teu poder, a superar, andar com o Senhor e ser muito usado, ó Deus, cada um, ó Deus, nas casas de paz, visitando as pessoas. Na primeira lição, ó Deus, nos usa, Pai. Faz a Tua vontade, boa, agradável e perfeita em nossas vidas, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Obrigado, Deus, eu te agradeço, nós te agradecemos no nome de Jesus.
Amém, Senhor, amém. Nós vamos louvar o nosso Deus, vamos colocar em pé. Este louvor fala do nosso descanso que nós temos em confiança nas mãos dEle, para que Ele use cada vez mais as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com todo o coração, toda alegria, exaltando ao Senhor, caminhando então para o final deste culto na presença do nosso Deus.